Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Rec Home. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e acompanhar os nossos vídeos que sempre tem coisa boa saindo por aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre mixagem de uma banda ao vivo. Então a gente vai mostrar mais ou menos como a gente colocou as coisas, os microfones, como a gente gravou, mas vai gastar uma parte maior do tempo explicando o que a gente fez no Reaper, beleza? Então é isso aí, bora pro vídeo. Bora lá. Bom, então vamos lá. Começando do começo, alguns disclaimers importantes aqui. A gente tinha uma banda, e a gente não tocava há mais de 2 anos por causa dessa pandemia. Então a gente decidiu se encontrar, fazer um som aqui no estúdio, estrear o estúdio a primeira vez com uma banda aqui dentro. E a gente falou, bom, por que a gente já não tenta colocar uns microfones, microfonar algumas coisas, enfim. E depois fazer um vídeo e ver como é que ficou, se ficou legal, se dá pra aproveitar alguma coisa ou não. A performance vocês vão ver que não é o nosso melhor. Mas eu acho que um pouco da ideia é justamente mostrar que mesmo com uma performance não das melhores, assim, você consegue tirar um som muito bom. E vocês vão ver o resultado final aqui, que realmente ficou muito, muito legal mesmo. Esse tipo de situação que a gente teve aqui, que foi uma brincadeira, foi um ensaio, foi um reencontro aqui, e que a gente simplesmente decidiu gravar porque é legal. Uhum. Esse tipo de situação, ela é um pouco de exceção, mas há muito tempo atrás ela, na verdade, era a regra, né? E mesmo essa questão da mixagem, quando você olha aí, vai há 70, 80 anos atrás, você colocava a orquestra, né? Os músicos da orquestra em posições pré-determinadas, marcadas assim no chão, com giz e tal, e a mixagem acontecia ali. Então, se você queria dar mais ênfase para um determinado instrumento, você colocava aquele instrumentista mais próximo do transdutor ali que estava fazendo a captação do áudio daquele ambiente todo. Se você queria dar menos ênfase, você colocava o cara um pouco mais atrás. Tudo isso falava gravando e os músicos começavam a tocar. Terminou a gravação, cara, terminou a gravação, terminou a mixagem, terminou a masterização, tá ali pronto, Uhum. sai para ouvir, né? Com o passar do tempo, e já com a presença de algumas mesas analógicas, os estúdios começaram a ter a disponibilidade de mais canais para gravação. Se você olhar aí, muitas das gravações dos Beatles, por exemplo, né, se reuniam para fazer uma gravação, às vezes, sei lá, bateria e baixo, juntos, né? Esses 4 canais eram reduzidos para um único canal. Esses outros 3 canais eram mixados para mais um, e você agora tinha 2 ocupados e 2 livres. E você fazia essa gravação, reduzia para um canal mono. Depois, com a evolução, aí as bandas foram ficando maiores, a capacidade dos estúdios foi crescendo e eles conseguiam, já de certa forma, gravar uma banda inteira ao vivo, tocando juntos ali, para ter aquela vibe, né, de todo mundo tocando junto, em canais separados, e depois era feito um retoque ali na hora da mixagem, para já terminar a mix final. E hoje, a questão do overdub, ela praticamente é comum de mercado, até porque muitos músicos, cara, praticamente não se veem, né? Você não precisa esperar que toda a banda fique reunida naquele mesmo espaço para fazer aquela gravação. Por mais que isso perca um pouco ali da identidade da banda ou da união da banda, é o que acontece, acaba acontecendo. E muitas vezes você tem até artistas ou músicos que estão separados fisicamente, né? Tem um cara que está, às vezes, em outro país, ele tem um home studio, ele consegue ter um critério bom de gravação, ele vai e grava aquele instrumento dele e manda o arquivo WAV via internet, né, separado nas multitracks, para o engenheiro de mixagem fazer a mixagem lá depois. Então, a técnica de gravação ela evoluiu, né, sei lá, nos últimos, provavelmente, 100 anos. O que a gente fez aqui foi uma brincadeira simulando um pouco uma gravação ao vivo, uma live session, por exemplo, e acho que o resultado ficou bacana e a gente vai mostrar para vocês como que a gente fez aqui. Tem um monte de plugin pendurado, quer ver? Ó? Só colocar aqui no Ctrl M, só em colocar no Ctrl M já demorou pra caramba. Mas olha só o tanto de plugin pendurado e a gente vai querer explicar aqui para vocês um a um do porquê que eles estão aqui. Então, a imagem pode não estar aquelas coisas todas, mas a gente está priorizando o som aqui, sempre. Boa, é isso aí. Bom, então vamos lá.
A gente se encontrou aqui num domingo pra fazer um som depois de um tempasso. A gente arrumou o espaço em mais ou menos uns 30, 40 minutos pra começar a tocar, fazer um som e brincar. Aí, como que a gente fez isso? A gente começou pela bateria, né? Então a gente microfonou a caixa com igual a esse daqui, que é a réplica do É SM57, o o Arcano. Arcano. Uhum. E o bumbo e todos os tons, a gente usou os piesos. A imagem vai estar aí na tela, que é o que a galera chama de trigar a bateria, né? Isso, ele não é um trigger tradicional Uhum. desses super caros, na verdade esses piesos é uma bela de uma gambiarra mesmo, né? Solução de home studio, né? A gente foi lá, colou elas nas peles, né, da bateria, exatamente para a gente conseguir só o trigger para depois fazer o resample aqui no Reaper, que a gente vai mostrar como é que foi feito. Inclusive, a gente até esqueceu de conectar um dos cabos dos tons, mas, passamos por cima, isso não é uma coisa que afetou em nada, É, basicamente, aqui. foi mais ali naquela piração de vamos Vamos tocar tocar, logo, aí esqueceu. Ok. isso aí. E por fim, só na bateria, a gente usou um Zoom H1, que é um microfone em estéreo, legal pra caramba, e a gente usou ficava bem em cima da bateria ali, pra pegar os pratos e, Como enfim, over, né? um overzão. Isso. E, putz, vocês vão ver o resultado, ficou muito legal. Beleza, bateria, ok. Baixo, o que a gente usou de baixo? A gente usou um Jazz Bass SX e de amplificador a gente usou um Fender Rumble de 350 watts e usou a saída line-out dele. Então a gente não teve que microfonar o amplificador. A gente já pegou e mandou direto pra cá, sem risco de estar vazando o som, nem nada. O Lipe, o nosso amigo, ele tava com uma Gibson 335 e usando o Marshall aqui, o JVM 410H, e a gente decidiu testar o line-out do cabeçote direto. Então a gente também não microfonou o Marshall. Só um adendo, pessoal. As saídas, tanto do Rumble quanto do Marshall, elas são XLR, né? Então, Perfeito. a saída XLR já balanceada, só colocar na mesa e seguir em frente. E por fim, só pra terminar, a gente microfonou a outra guitarra, que eu tava usando uma Fender Strato mexicana, no Vox AC15, e esse Vox AC15, como ele não tem saída line-out, esse sim a gente microfonou, igual a gente fez com o Marshall naquele outro vídeo lá atrás, o card vai estar aqui na descrição também, se você não sabe como gravar, o vídeo tá lá explicadinho, bonitinho, a gente fez exatamente o mesmo processo e microfonou o Vox assim. Então é isso. Pra voz, a gente usou estes dois carinhas aqui, Alô? também outros arcanos, réplicas do SM57, e enfim, É. foi isso. E aí depois botamos play e Play hack e um abraço, né? Aqui tem um ponto importante. Como a gente estava aqui muito na correria para tocar mesmo, o posicionamento dos microfones não foi aquele mais criterioso do mundo, sim, né? Esse aqui, que ficou como Vox, que eu estou colocando aqui, ele estava do lado do prato da bateria. Então tem muito vazamento de bateria nele. E aqui vai ser uma das dicas que a gente vai trazer aqui para vocês. Evitem o máximo de vazamentos, para que esses vazamentos não atrapalhem a sua gravação. Quando os dois microfones estavam fechados, às vezes até parece que a gravação foi feita todo mundo em linha, tudo bonitinho. Quando o microfone abre e vem aquela prataiada toda, uhum, então a gente vai mostrar aqui como que a gente gerenciou isso nas músicas, tá? isso aí, bora lá. Bom, beleza. Então, sem mais delongas, está aqui toda a timeline da gravação que a gente fez. Tem alguns cortes e tal. Eu vou colocar aqui o início da primeira música que a gente começou a tocar para vocês terem uma ideia do resultado final. Então vamos ouvir. Hey Joe, I wonder where you're going. You're here. Hey Joe. Legal. Tem outras músicas aqui que eu quero entrar mais no detalhe, mas tem uma determinada qualidade, apesar de uns errinhos ou outro, e a música, na verdade, ela é muito simples, mas a gente estava ali ainda esquentando um pouco, né? Então eu queria mostrar aqui para vocês, pessoal, isso aqui foi o resultado final, não está masterizado. Vamos entrar aqui no detalhe de cada uma delas e eu vou desligar os plugins para a gente ouvir a sonoridade de cada um dos canais, tá? Em primeiro lugar, vamos entrar aqui no bumbo, tá? Essa daqui é a forma de onda que veio do bumbo, e isso aqui é o que o trigger entrega. Eu vou tirar aqui os efeitos, vou desligar os efeitos e vou
solar o bumbo. Vamos ouvir o que o piezo estava entregando pra gente. Vamos ouvir. Pó, pó, pó. Olha que legal, pegando o fuzz também, É, da guitarra, da vibração da pele e tal. isso, é. Então, como as guitarras estavam, enfim, muito altas e as caixas estavam próximas ali, então Uhum. a própria vibração da pele estava passando ali pro sensor também, mas o que estava interessando aqui pra gente era exatamente esses picos aqui, o pó, 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 que Uhum. era o bumbo. O sinal mesmo. É exatamente, o sinal. Então, como que a gente saiu desse pó, pó, pó pra isso aqui? É. Na verdade, aqui não tem nenhum segredo, tá? Vou abrir aqui a lista de plugins que a gente utilizou. Bom, primeiro plugin interessantíssimo de se utilizar aqui no Reaper, tá? É esse Audio to MIDI Drum Trigger. Cacete. Basicamente, o que ele faz? Ele tem aqui uma espécie de controle de abertura e de fechamento de threshold. Então, aqui eu tive que encontrar qual que era o mínimo e o máximo de dBs para cada um desses sinais aqui do bumbo. Uhum. É como se fosse um gate, por exemplo. Uma Sim. abertura e um fechamento de gate, tá bom? Aqui eu também coloquei um intervalo mínimo de retrigger, né? Para que ele não perceba um longo tempo de trigger aberto, ele ficar mandando o sinal novamente. Então, Uhum. eu coloco um sinal mínimo, um tempo mínimo de retrigger aqui de 45 milissegundos. Cara, não tem bumbo duplo no mundo que tenha menos do que aquele Puta que prrr. pariu, é. Tudo isso para gerar um sinal, uma nota MIDI MIDI. aqui, ó, nesse sinal aqui de 36. E vou colocar aqui para vocês um link onde tem esse depara da nota MIDI para qual tambor está associado dentro do Easy Drummer. O 36 é bumbo, beleza? Basicamente o que ele está fazendo? Ele está olhando para esse sinal aqui. Se está ultrapassando esse threshold, ele está lançando uma nota MIDI 36, Uhum. tá bom? Uhum. O que é importante fazer? Logo depois disso, ele está gerando um sinal MIDI com um velocity muito pequeno. Então, o próximo plugin da lista é esse MIDI Velocity Control. O que é o Velocity? O velocity é o parâmetro que diz qual é a força, né? Qual é a intensidade da nota MIDI, tá? Então, imagina um piano. O pianíssimo, né? É aquele toquinho bem leve, né? Pim, 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 pim. Uhum. Uhum. E o fortíssimo é aquela tan, sabe? Uhum. Essas variações do MIDI, elas vão do número 1 até o 127, né? Então, o pianíssimo, ele tá com um velocity 1, é quase inaudível, e o Uhum. fortíssimo tá no 127, que é a porrada maior, Uhum. tá? Aqui o que eu fiz? Eu disse, ó, o mínimo e o máximo de velocity, né? Eu disse que o mínimo é 90 e o máximo é 127, porque ele traduz no volume. Então, os picos mais baixos, ele vai colocar a 90. Os médios, ele vai colocar algo entre 90 e 127. E a porrada máxima no bumbo, ele vai colocar em 127. Porque tem variação. Mesmo no bumbo, o baterista, ele dá alguns ghost notes, alguma coisa assim no bumbo. Uhum. Essa informação é o que está entrando de input no Easy Drummer. Aqui, bastou eu escolher qual o melhor bumbo. Esse daqui, do Rock Solid Original Mix, é o que vem para mim mais fofinho. Ele tem um kick, mas ele tem um som de sala interessante. Bonito o som, Bem né? bonito. Ok. Só que esse cara aqui, por mais pronto que ele venha, mesmo assim, é importante equalizar e comprimir. Aqui na equalização, eu tirei o subgrave dele, abaixo de 30. Subi um pouquinho a fundamental dele aqui em 60. Tirei o som meio boxy dele aqui por volta de 400. E como ele também estava parecendo muito quicado em alguns momentos da mix, eu também tirei um pouco das altas dele aqui. E depois eu coloquei uma compressão 1176 da simulação do 1176. A regrinha de ouro para bateria, né, para tambores em geral, é você ter um ataque lento
e um release rápido. E aqui sempre procurando comprimir por volta de 4 a 5 dBs. Se você constrói bumbo e caixa muito bem, acabou a brincadeira. Vamos para a caixa. Porque na caixa a gente microfonou. Uhum. Então, ela tem uma mistura do som que foi captado ali de fato com o som trigado. Vamos ouvir um pouco dela sem nenhum tratamento. Mas ela tá com um som bonitinho, né? A captação foi boa. Assim, daria até para seguir com ela, mas eu quis enriquecer um pouco mais esse som natural dela. Eu achei o som dela um pouco meio opaco, então aqui o que eu fiz foi tirei abaixo de 100 Hz, olhei um pouquinho mais para o fundamental dela aqui por volta de 250 Hz, tirei aqui a meiuca, que é meio boxe da caixa aqui por volta de 1000, e aqui eu trouxe um pouquinho de ar dela, até porque a gente não microfonou a esteira. Aí o que eu fiz? Mesma coisa da anterior. Fiz aqui o Audio to MIDI, Uhum. a nota MIDI é a 69, e aqui tem esse Original Signal Max, né? Se eu fechar isso aqui, colocar em 0, eu não tenho o som original. Eu só tenho o som, a nota MIDI trigada. Mas aqui eu quis trazer 100% do som original da caixa, Uhum. para ter exatamente essa mistura dos dois sons, da caixa original e da caixa trigada. Em alguns momentos o nosso baterista fazia algumas ghost notes, fazia umas frasezinhas mais leves, que se eu trigasse completamente não ia aparecer. Então aqui, com esse trickzinho aqui de trazer o som original da caixa, a gente vai ter um som único, que é o som da própria caixa, misturado com o trigger aqui do Easy Drummer, tá bom? Eu posso ter cancelamento de fase em algum momento dessas batidas, tá? Qual é a orientação? A orientação é que você crie um novo canal, pegue o arquivo printado mesmo do som da caixa trigado e compare e coloque ele totalmente alinhado às fases e polaridades ao som original da caixa. Aí sim, você não vai perder sons, tá? Aqui, como foi na correria, na brincadeira, eu fiz assim mesmo, funcionou, vamos seguir o jogo assim, tá bom? MIDI Velocity Control, mesma coisa, como eu queria uma caixa mais presente ainda, mais porrada, o mínimo de 110 e o máximo de 127. No Easy Drummer, a gente usou a caixa do pacote de metal. Ela tem um som, um ataque muito bem marcado. E depois disso tudo, eu ainda trouxe uma nova curva de equalização muito parecida com a primeira, com a anterior. E para trazer o snap, né, da caixa e também ter aquele long tail dela, mais uma vez, uma compressão, focando aqui uns 4 dBs de redução, com ataque super lento e com release super rápido. Ele fez a Ghost Note que se eu tivesse trigado não ia aparecer. Quase não dá para ouvir na mix como um todo, né? Mas ela tá aqui. Ela tá aqui. Tá? Tom 1, tom 2, tom 3. A gente colocou os piesos aqui nas peles e aqui não teve nada muito de diferente. Audio to MIDI, depois o MIDI Velocity Control de 100 a 127. Easy Drummer. Aqui eu não mexi o pack, veio com o pack original, peguei os tons originais. Rekill, para também tirar o subgrave, pegar a fundamental, tirar o som boxe e trazer o ataque, né, a pum dele. E nisso a gente tem... Vamos pro principal da bateria, na minha visão, que é onde você junta tudo, que são os overs, tá? Por algum mau contato do cabo, só saiu do lado esquerdo. Vamos ouvir. Eu fui dar uma chuchada no cabo, aí lá na frente ficou estéreo. Depois a gente mostra. Mas enfim, são coisas que acontecem. Numa gravação séria, o que faz? Para e grava de novo. Eu só cortei abaixo de 1000 Hz, porque se eu tirar... Vamos ouvir como é que estava esse over sem original. Tava pegando muito baixo as outras guitarras e tal. Na hora que eu tiro essa sujeira toda,
Ele só vem o agudinho. Prato. Só vem o prato, que é exatamente o que eu quero dele, né? Então aqui eu cortei abaixo de 1000. Eu tirei uma frequência que estava me incomodando aqui por volta de 6K, por aí, tava meio hash. Mas aqui em cima, aqui por volta, cara, lá em cima, tava vindo uma frequência muito gostosa, muito agradável. Eu gostei, mantive e aqui ficou. Vamos ouvir a bateria como um todo? Legal, né? Próximo instrumento é o baixo, tá? O baixo, ele tem que dar aquela estrutura, né? Aquela base na música como um todo. E a gente estava aqui recebendo o sinal em linha dele, né? Então, deixa eu tirar os plugins que eu coloquei e vamos ouvir como é que estava entrando aqui na mesa. Som em linha normal, assim, sem sal total Uhum. e ok. Ele tava com um ruidinho, Sim, tava deu pra vindo com um ouvir. ruidinho. Eu usei esse X-Noise aqui para tirar o ruidinho que vem. Tirando esse ruído, eu fui pro Retune. Ah, muito interessante. Por que eu usei o Retune no baixo? Porque, cara, eu errei algumas notas. Uhum. E algumas delas o Retune consegue ajudar a colocar no local. Mas nesse automático, ele cai na nota mais próxima. Isso, como ele tá aqui, como eu tô olhando o cromático, ele vai Aham. cair na nota mais próxima, tá? Pode ser que ele erre, aí eu tenho que ir lá e corrigir. Aham. Depois disso, para eu trazer um pouco mais de som de baixo mesmo, eu não trouxe nenhuma simulação de amplificador, tô usando esse CLA Bass aqui, que é um plugin da Waves do Chris Lordaude. Ele tem vários parâmetros, né, de equalização, de compressão, de distorção. Aqui eu basicamente peguei essa segunda distorção e coloquei no máximo, para ele trazer um pouco de Uhum. uma distorção de um amplificador, como se a gente tivesse microfonado o amplificador. Mais uma vez, compressão, aqui eu peguei pesado na compressão mesmo do baixo. Ela foi muito forte aqui, em alguns momentos chega até 10 dB de Nossa. redução. Com um ataque no meio do caminho aqui e um release lento, que é para, de fato, comprimir o máximo de tempo possível. E no final ainda trouxe um pouquinho de re-EQ, tirando aqui as baixas, né? Tirei um pouco de uma sobra que ele tinha aqui por volta de 200 Hz. Mesmo assim, eu ainda coloquei ronco pra caramba nele aqui por volta de 1000 Hz. E ainda trouxe um pouquinho mais das altas, mesmo que ele não cante muito, trouxe um pouquinho das altas dele. Com isso, ele ficou assim. Você pode parar e pensar, putz, mas tá meio estridente esse pé do baixo. Cara, na hora que vem a mix, Uhum. tudo fica no seu lugar Sim, sim. e ele aparece da forma como deveria aparecer. Guitarras, tá? Primeiro aqui a guitarra do Pedro Lippe, ela tava no amplificador Marshall e a gente tava recebendo aqui o som dela em linha, mas o som já passando pelo circuito de amplificação, tá? Então, sem nenhum tipo de efeitos, então vamos ouvir como ela tá já com o pan aplicado. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi esse hum que ela vinha, né? Essa grande presença nas baixas e nas média baixas frequências dela, que não é onde ela canta bem, né? Então, um dos desafios que eu tive que gerenciar nela aqui foi, de fato, tirar essa baixa aqui. Então, a primeira coisa aqui, um gate, porque ela estava vindo com um pouquinho de ruído, Aham. então eu gateei ela de boa. Depois aqui, na equalização,
eu tentei tirar aquele grave e médio grave que estava vindo dela. Também tirei as altas e super altas aqui dela para tirar aquele som que a gente já está acostumado aqui de ouvir em guitarras muito, muito arenoso, muito abelhudo. Uhum. Mas aqui, cara, por volta aqui dos 4.300, tava vindo um médio tão agradável dessa guitarra específica, nessa situação específica, que eu falei, cara, é aqui onde ela vai cantar mesmo, e é diferente de onde tá cantando a outra guitarra, inclusive a gente tem um complemento de frequências, né? Show. E mesmo assim, eu ainda coloquei aqui uma compressão bem gentil do 3A também, variando aqui por volta de 5 dBs de compressão. Vamos ouvir como é que ficou a guitarra. Detalhe aqui, toda a distorção só do cabeçote. Só do cabeçote. Não tem pedal, não tem nada. Vamos para outra guitarra aqui. Essa guitarra microfonada direta no Vox. E qual que foi o fluxo de sinal? Você estava com a guitarra, passando por pedalboard, Uhum. indo para o amplificador e o amplificador microfonado, certo? Certo. Eu tava só usando de pedal, eu tava usando o Fuzz Face. In natura, como chegou aqui para gravação. Uma coisa bacana que dá para ouvir aqui, ó. Ó a bateria lá atrás. Aham. Porque tava microfonado, não tem o que fazer, né? E é isso. E temos que conviver com isso, né? Total. Primeira coisa aqui, para tirar um pouco de um ruidinho, que é o ruído natural que vem do próprio amplificador, né? Ligado. O X-Noise também, tirando o ruidinho. Depois disso, equalização. Também tirei muito do grave. Acrescentei um pouquinho do médio e tirei as super altas também, sem Uhum. nenhum segredo. E compressão também, para deixar um pouquinho mais de nivelamento, um pouquinho mais de paredão. Vamos ver como é que ficou. Olha. É, Instalada de extrato com esse fuzz. Ah! Eu adoro esse ficou som. muito legal, muito legal. E por fim, os vocais, tá? E aqui eu tive que fazer uma automatização, porque o barulho na sala era enorme e para que a gente conseguisse ter uma distinção do som que estava sendo cantado e versus o som que estava na sala aqui, o ideal mesmo é fazer esse tipo de automatização, tá? Para que o Uhum. vazamento não atrapalhe o timbre que eu tinha acabado de construir dos outros instrumentos, tá? Vamos ouvir sem nenhum tipo de processamento. Hey Joe, I wonder where you're going when you're here. Óbvio, a É, gente não sabia as letras, é, não sabia né? as músicas. A Só gente. fazer um. Mas olha só, essa parte aqui é interessante, mostra o quanto de vazamento que estava tendo no microfone do vocal aqui, ó. You're here. Olha o tanto de bateria, o som Vem da tudo. sala como um todo. Mas é assim, para que você não tenha isso entre uma frase e outra, o que você tem que fazer é sair desenhando mesmo o volume. Cara, nada demais. Tiramos aqui um pouquinho do subgrave, grave, trouxe aqui um pouco onde a voz funciona. E para tirar o super agudo, quando por acaso você está cantando e tem um prato que explode na mesma hora, para ele não aparecer tanto, eu tirei aqui uma compressão com 3A, também bem forte, porque a gente estava aqui numa situação onde eu preciso de muita presença vocal, então a compressão forte na vocal. Em alguns momentos também, ninguém é perfeito, eu vim aqui no retune e dei uma tunada, quando fazia sentido também, não fez muita diferença, também não fui muito criterioso. E aqui, vocês já estão ouvindo o que eu fiz depois, né? Aham. Eu coloquei efeitos, né? O bumbo foi pro room, a caixa foi pro room, para um plate, os tambores e tal também foram pro room, overs também foram pro room. A grande maioria foi pro room, né? Menos o baixo, que ele é muito grave, não precisa, senão só embola tudo. As guitarras e os vocais foram pro room. Também eu coloquei um pouquinho de delay e todas as tracks estavam indo para um compressor paralelo.
Deixa eu mostrar aqui os efeitos. Então, o Room, o R-Verb, tá? Simplesmente peguei aqui um preset de Room. Onde que tá o mistério? É na dosagem da mandada, né? Do quanto que você manda Uhum. para não ficar embolando e tal. De novo, se a gente tá falando grego pra vocês aqui, por que vocês estão usando só um efeito, um canal a mais? Por que vocês estão fazendo assim e tal? Lá no vídeo de mixagem, de voz e violão, a gente explica exatamente por que O a gente porquê. faz assim. Delay também. E aqui não tinha muito o que fazer, porque eram várias músicas, Sim. não tinha variação do BPM, eu não sabia qual era o BPM, e mesmo dentro da mesma música, o BPM mudava, porque a gente não tava no metrônomo. Não, e às vezes eu usava o pedal de delay. Então, ainda tinha isso. Então, Misturava. que beleza. E aqui eu coloquei um delay em 1/4 de 126 BPM, viu que funcionava mais para a maioria das músicas. O plate, aqui um plate bacana, pesado, do Olha que Abbey legal, Road, cara. né? Esse plate aqui, ele de fato imita a placa de metal do Abbey Road. E por último, eu coloquei um compressor paralelo. Basicamente, o que eu queria era que trouxesse mais aquela noção de que estava todo mundo dentro do mesmo espaço, dentro do Uhum. mesmo ambiente. E o compressor paralelo, quando colocado em uma dose bem sutil, ele traz isso, né? Porque você colocar muita compressão, Aham. né? Para pegar exatamente a parte de baixo, né? Do som mais baixo e trazer ele para cima. E tudo isso em complemento com a música como um todo, ele vai deixar a música mais cheia, mais completa, né? O som solo dele é estragado. É isso aqui. Hey Joe, I wonder where you're going. You're here. E quem é esse cara aqui? 1176 azul, porque ele é aquele cara que traz mais distorção harmônica, né? Tira ele agora. Hey Joe, Parece que fica mais magro, né? I wonder where Colocando de volta. Ele parece que Cara. engorda a sala, né? É um negócio muito louco. Vamos pro mixer. Ctrl M, vai pro mixer. Alguns detalhes adicionais que eu queria mostrar para vocês. Tá aqui todo o plano de volumes, né? Então, como é que foi feito? Depois de fazer todo o processamento de ganhos e de timbragem, eu parti para colocar os instrumentos num volume que fizesse sentido para a maioria do tempo Aham. aqui das músicas, até porque variaram várias músicas e a gente vai mostrar já já. Depois disso, eu fiz aqui um plano de pan, né? Então, como a gente tem duas guitarras, essa aqui do Lip eu coloquei 79% para a esquerda e a do Ciasca coloquei 80% para a direita. Outro espalhamento aqui no estéreo, eu coloquei o tom 1 mais um pouquinho para a esquerda, o tom 2 um pouquinho mais para a direita, e o tom 3, que na verdade é o floor, é o surdo, né? Eu coloquei no centro porque ele é mais grave. Para cada um dos instrumentos, eu encontrei aqui o valor das mandadas. Então, aqui para a caixa, por exemplo, para Room eu mandei a -15 e para o Plate a -14. A gente vai experimentando, vai vendo o que funciona mais, o que funciona menos para cada uma das músicas, né? Também aqui uma das coisas que eu não falei, tem um aro. Então, todo o processo que eu fiz na caixa, eu quebrei, eu dupliquei o canal da caixa e só na parte onde tinha aro, eu coloquei o aro e aqui o segredo, né, que não é segredo para ninguém, aqui no plugin Audio to MIDI, eu mandei para a nota MIDI 67. 67 é o aro, tá bom? Vamos ouvir aqui algumas passagens, algumas coisas aqui que podem ter ficado interessantes. Aqui mais à frente tem uma hora que ficou bem legal, cara. Parecia que a banda tava ensaiada, mas não tava não, foi tudo E sem no querer. improviso também o E solo, no né? improviso. Ficou bem legal, assim. Led Zeppelin,
Olha a vibração, o som da vibração da esteira. Não tem o que fazer, galera. É isso. Uhum. O que eu poderia fazer? Mutar essa parte. Venho aqui, automatizo, muto, aí não sai mais. Poderia ter feito isso? Poderia. Mas eu achei que ficou legal assim. Os microfones não estão abertos. Só abro aqui na hora que vai cantar. Vamos ouvir um pouquinho. Eu errei no baixo. No início dessa música aqui do Van Halen, o nosso baterista estava pirando, estava fazendo alguma coisa, não sei o que, isso estava passando, e enquanto o guitarrista Lipe já estava fazendo a introdução da música. Aqui eu tive que mutar tudo, então o som que foi é só o da guitarra. Vamos ouvir. Ó. E só depois que eu liberei para o crescendo aqui, né? E aqui, ó, só onde ele cantava. Só onde ele cantava. I got a news, baby, about your disease. Whatever you want, baby. E aqui eu já tinha chuchado o cabo É. e o over já de tava volta. estéreo. Vamos ouvir como é que tava o over aqui. Então tem os vazamentos, né? Não tem muito o que fazer. E se eu tirar a equalização que eu fiz, olha só. Esse é o som do over. Olha o baixo vindo no over. Baixo não tem que vir no over, então liga. Vamos olhar aqui um pouquinho mais pra frente. Brincar, né? Vamos ouvir. É um Iron Maiden. É um Iron Maiden Adele. Tudo no improviso, né? Aqui outras músicas mais pra frente, aqui onde teve a maior dificuldade, né? Under the Bridge. Me chamou muita atenção o som limpo que saiu do Marshall. Vamos ouvir. Uma Gibson 335. Nossa, espetacular. Custom Shop e a guitarra é um espetáculo. Espetacular o som. E aqui foi quando teve o aro, né? Então eu mutei na verdade não, eu tirei, né? Deletei a parte da caixa e deixei só o aro. Então tem o aro aqui. Sometimes I feel like I don't have a bother. Vamos ouvir só o aro original. Qual que é o problema aqui, cara? Ó, Esteirinha, maldito. qual que é o problema aqui? Como a gente usou um clamp, o som que vem, que a cápsula do microfone ela capta, ela vem também da própria vibração do aro, aonde ela está encaixada também. Então fica esse POC aqui que eu particularmente não gosto muito, tá? Ó, uma coisa importante também para mostrar para vocês, como eu estava errando bastante aqui no baixo, eu precisei picotar bastante ele e mexer no pitch. Shift 0. Percebam aqui, ó, tem o pitch, eu baixei 2 semitons nele. Shift 0 sobe 1 semitom. Então, Shift 0, ele foi para -1, ele vai para original. Shift 0 de novo foi para +1, +2, +3, +4 e por aí vai. E o Shift 9 derruba 1 semitom.
Então vou voltar ali para os -2 que estavam, senão errava. Isso significa dizer que eu errei um tom inteiro Uhum. nessa nota aqui. Ouvindo, eu quis encontrar o tom correto, então eu saí picotando aonde eu achei que tinha errado e fui colocando o Shift 9 para diminuir meio tom, Shift 0 para subir meio tom. Aí aqui eu consegui chegar num resultado bom aqui no baixo, vamos ouvir. Isso vai totalmente contra tudo aquilo que eu falo aqui no canal, né? O que é importante? Ter critério na hora de gravar e ter uma performance muito boa. Não foi isso que aconteceu aqui, e aqui a gente está mostrando para vocês como remediar quando a performance não é tão boa e quando a gravação não é tão boa. Mas não é essa a dica que a gente dá. É isso, pessoal. A ideia aqui foi mais compartilhar com vocês todo o processo de mixagem, né, de uma live session, né, de um ensaio, de uma banda ao vivo. Vou mostrar para vocês que mesmo com a performance ruim e com pouco critério na hora da gravação, mesmo assim, para algumas partes, se a banda conseguiu tirar algum suco dessa loucura toda, dá para sair um resultado bacana, né? E aqui seria até legal a gente lançar um desafio, né? Se você quer saber como de fato a gente fez aqui a gravação, né? Todo o processo de gravação, colocando os piesos nas peles, como é que a gente fez, estrutura de ganho, microfonação, saídas, entradas, tudo. Quais instrumentos? a Quais gente instrumentos usou no foram detalhe e utilizados. tal. Exato, bem no detalhe. Cara, desafio. Esse vídeo tem que chegar em 100 likes, tá? Se a gente tiver isso aí. 100 likes nesse vídeo, é como se ele fosse a parte 2. É tipo o Star Wars, né? Primeiro saiu aqui a parte 2, a mixagem. Depois a gente lança a parte 1. Se tiver 100 likes, a gente mostra no detalhe como é que é feita uma gravação. Vamos fazer desafios. E se chegar a 1000 likes? Pô, a gente faz um ao vivo. A gente de faz verdade, uma live mesmo aqui. Fechou. E a gente explica depois pra galera como que faz uma live soar dessa forma como vocês ouviram aí. Claro que tá na moda live. Vamos mostrar pra galera como é que faz. Muito bom. Assim que eu gosto. É isso aí. Desafio lançado. Muito obrigado por assistirem. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Compartilhem com os amigos. Se você tem algum amigo que gosta desse assunto também e ainda não conhece o nosso canal, chama ele e fala, pô, tem uns caras aqui ensinando, mostrando como é que faz algumas coisas simples, às vezes umas dicasinhas simples pra fazer umas coisas muito legais. Enfim, ajude a gente a construir um canal animal, porque sempre vai ter conteúdo novo por aqui. Beleza? Muito obrigado se você ficou até aqui. E não esquece de dar o like pra gente chegar no 100 e quem sabe nos 1000 aí, viu? Desafio lançado. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.